Olá, meu nome é Emily Santos, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, na Escola de Belas Artes. Eu vou apresentar o artigo completo submetido no Comitê de História, Teoria e Crítica da Arte, cujo título é O Modus Operandi em Atos Vulcão. E como o título deixa claro, a gente vai falar sobre esse modus operandi do artista, no sentido de ampliar a compreensão sobre os processos de criação dele, apontando as principais diretrizes percebidas, né, na sua elaboração artística. E o foco desse estudo, ele se baseia na percepção da ausência mesmo, da dispersão de estudos que se detenham, né, se debrucem em falar detidamente sobre esse modus operandi e esses processos artísticos do ato. Bom, a gente vai se pautar para esse levantamento na Sandra Rey, que ela aponta 3 dimensões em que a obra de arte se constitui, sendo a primeira dimensão o plano abstrato, que se processa no nível do pensamento e vai se revelar a partir de formas de ideias, esboços, algumas anotações improvisadas, ou mesmo em projetos mais elaborados, né, que poderão ou não se concretizar em obras. A segunda dimensão seria a dimensão prática da obra de arte, então a gente descreve então os procedimentos e as técnicas principais. O terceiro plano seria então as influências sofridas, né, as trocas com os pares, o conhecimento, a cultura, a história e a produção contemporânea, entendendo que tudo que se cria não surge a partir do nada, mas é, então, uma resposta mais ou menos qualificada a certo estímulo. Entendendo que a vida pessoal também do artista vai contar pontos, né, e vai influenciar na sua produção artística, a gente também menciona essa que seria, a gente chama mais ou menos de uma quarta dimensão dessa produção aí. Então a gente começa falando das peculiaridades do artista, um pouco da sua personalidade, a sua iniciação nas artes, que se deu muito, segundo ele próprio, através de suas relações com a família. Ele entende que a partir da sua experimentação dos espetáculos de teatro, das óperas com as irmãs, desde criança, né, que ele frequentava, o carnaval também muito cedo, carnaval carioca ele frequentava em decorrência da proximidade do irmão dele, mais velho, né, com Noel Rosa. Ele fala também da infância solitária, de como o exercício do desenho e da imaginação auxiliou ele a passar por esse momento, que ele sempre fala muito de uma infância muito sozinho, pela perda precoce da mãe. Ele vai mencionar também em várias entrevistas a sua personalidade tímida, a sua introspecção, como características importantes para o seu fazer artístico. E eu destaquei aqui 2 falas principais dele em momentos de entrevista, onde ele fala, né, que ele gosta muito de ficar sozinho. Ele também entende que essa obra mais consistente, a gente só consegue fazer através da tenacidade e com muito isolamento, né, com isolamento. E em outro momento ele fala, né, que sem silêncio a pessoa não consegue ouvir nada interiormente. Então a gente vai ver como esse aspecto da vida dele, da personalidade, vai reverberar na sua obra e no seu fazer, principalmente, né, no seu modus operandi. Muitas pessoas que conviveram com ele também falam muito do seu traço espirituoso, que era uma pessoa de humor muito sutil, sarcástico. Tanto seus ex-alunos quanto pessoas da sua família mencionam esse traço, e a gente vai perceber isso também na produção artística dele, principalmente na produção de máscaras e da série Bichos, onde você vai ver esse traço de humor e um pouco de crítica também. Outro ponto também que a gente destaca é a inserção artística dele através do teatro, e como isso permanece, mesmo ele enveredando para as artes visuais, como as temáticas do teatro, alguns fazeres, algumas técnicas, e mesmo como tema, o teatro vai permanecer na produção do artista. Entrando nos planos, né, delimitados pela Sandra Rey, a gente vai destacar no plano abstrato, enquanto processo de criação, que chama muita atenção, são os estudos espaciais que ele faz, os croquis, atos. Era um artista que desenhava muito, fazia muitos croquis, observava os espaços, e isso vai reverberar na sua produção voltada para a arquitetura, que ele tem um domínio muito bom de escala, de espaço, de proporção, de ritmo, e também na sua referência. Isso serve, então, como uma referência para criação e composição. Enquanto métodos, a gente destaca também o método dele de fazer uma série de estudos. Ele era um artista de muito planejamento prévio, fazer uma série de composições, combinações cromáticas, pensando nos painéis de azulejo. E, inclusive, também ele faz algumas
alguns planejamentos para trajes litúrgicos, lenços, e até para o Teatro Nacional, que, na verdade, acabou não executando da forma como ele pensou, mas foi importante esse estudo para que ele pensasse outra solução formal. E no sentido de experimentos e outras formas de pensar, a gente destaca as fotomontagens, que ele chama de exercício de composição espacial e de exercício de escala. E também ele diz que, na verdade, foi um exercício de autoconhecimento. Mas a gente vai perceber como vai ter uma influência das películas de cinema, do teatro, e como isso também vai produzir um exercício mesmo de composição para o artista. No segundo plano, a dimensão prática, a gente vai destacar as principais características, né, dos procedimentos dele. A gente vai ver como pontos principais a musicalidade, o ritmo, as pausas, as notas musicais e o movimento, toda a sua produção. A paleta cromática também é uma característica que chama muita atenção, tanto na influência que ele tem do Portinari, quanto também no que ele aprende com o Portinari sobre o planejamento e o contraste. A gente vai ter também como característica marcante a deambulação e o planejamento dentro da sua dimensão prática, né, na execução dos painéis, principalmente de azulejo, a modularidade, a relação 3:1, a busca pelo espectador, uma característica muito marcante na produção do ato, porque ele sempre, ou quase sempre, opta por produzir obras voltadas para o público comum e não deixá-las dentro de galerias. A linguagem figurativa e o abstracionismo, então a gente vai ter essa dualidade sempre, esse contraponto, e a variedade de materiais e suportes também. E no terceiro plano, de influências e a produção contemporânea, a gente vai falar da relação dos seus pares, e de como foi importante o seu aprendizado em ateliês com a Vieira da Silva, com Portinari e com Burle Marx, e como isso proporcionou para ele também trocas muito importantes, além da influência estilística, cromática e de material, também no sentido de proporcionar relações mesmo produtivas, de trabalho. Também a gente destaca esse interesse dele de participar sempre das discussões do seu tempo, em protestos, salões, exposições, manifestos, e não se fechou, né, nas artes visuais apenas, ele continuou a vida inteira com a relação com outros campos do saber, travou conhecimento, então, principalmente com arquitetos, a gente destaca Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima, né, conhecido como Lelé, com quem ele tem uma relação mais próxima e tem trabalhos muito significativos. Dentre a relação com os pares também a gente destaca a docência na UNB. Nas características, a gente fala da incorporação e apropriação de métodos e materiais a partir da relação com os pares. Então, em síntese, o que a gente pode dizer é que o processo de criação, o que mais chama a atenção é a dualidade mesmo, né? Essa coisa da personalidade tímida, em contraponto com a relação do grande número de obras e linguagens, o processo de criação também introspectivo e as obras sempre voltadas para o público, né? Para a esfera pública. A deambulação ao lado do planejamento, as formas geométricas e as formas orgânicas, tudo isso trabalhando junto, que ora se contrapõe, ora se complementa, ressaltando essa capacidade do artista equilibrar os seus dois polos. Aí a gente conclui, através desse levantamento, que a obra de Atos vai se pautar em 3 pilares principais, que é a exploração de possibilidades, a colaboração e o ambiente. Para além do levantamento, então, do modus operandi do artista, a gente pode citar que, através dessas principais características da produção dele, do seu modus operandi, isso vai apontar para índices de contemporaneidade, baseado no que diz a Coquelin. Quais seriam esses índices, né? O processo de criação de algumas obras pautado na participação externa e coletiva, a preferência por obras voltadas para o público comum, a produção de obras relacionadas diretamente com o espaço a que se destina, absorvendo características do lugar, a criação de obras de arte que, por sua dimensão física ou grande extensão, passam a ser consideradas, então, como elementos de identificação da localidade, como é o caso de Brasília. E essa é uma característica muito importante do site específico. Nossas considerações finais é que, então, esse artigo acrescenta uma proposta de sistematização sobre o modus operandi de Atos Bucão, visando elucidar um pouco mais do seu fazer artístico, ao mesmo tempo que propõe uma ampliação conceitual que alarga as fronteiras da produção artística, vista apenas como uma manifestação do modernismo.